A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, versos 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Conforme nós já temos meditado nos devocionais anteriores, à luz do Espírito Santo e da Santa Palavra de Deus, em relação à grande importância do arrependimento para tomarmos posse, pela fé, da verdadeira graça de Cristo, do perdão pelos nossos pecados, da justificação que Cristo nos concede através do seu sacrifício naquela cruz e da restauração do nosso relacionamento para com Deus. Afinal, é disso que trata o verdadeiro Evangelho de Cristo: reconciliação entre Deus e os homens. Então, nós precisamos compreender o verdadeiro significado da palavra arrependimento. Muitos pensam que o arrependimento é uma ação que acontece em algum momento do nosso passado, normalmente no dia do batismo, que não faz parte da vida futura do crente. Ou seja, arrependimento é para os pecadores do mundo, mas depois do batismo, teoricamente nós só teríamos falhas, erros, fraquezas. Então não haveria necessidade de um arrependimento profundo, de um quebrantamento de alma na vida cotidiana do crente. Ora, esse pensamento ele é completamente contrário à verdade que nos é mostrada através da palavra de Deus. O arrependimento não é algo pontual, mas sim um processo contínuo na vida cristã. Isso se dá muitas das vezes porque as pessoas pensam que nós nos arrependemos no momento do batismo e que dali em diante não teremos mais pecado. Porém, como nós já lemos, a palavra é muito clara em nos mostrar a nossa condição de pecadores diante de Deus mesmo após o batismo. O momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós passamos pela água do batismo como símbolo da nossa confissão pública dos nossos pecados, nesse momento o que Cristo faz é tirar a culpa dos nossos pecados. Porém, o pecado continua habitando em nós e é através do processo de santificação operado pelo Espírito Santo de nós que o poder do pecado vai sendo tirado de nós. Nós vamos recebendo o poder do Espírito para dominar sobre o pecado que habita em nós, até que então nós possamos receber na volta de Cristo um corpo completamente sem pecado, que será na nossa glorificação. Então esse processo ele acontece em 3 etapas distintas, mas o pecado continua habitando em nós. Nós lemos claramente isso na primeira epístola do apóstolo João, onde ele disse: se nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, nos diz claramente: o mal que eu não quero fazer, ainda assim o faço. Logo, se eu faço o mal que não quero, não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Então, a palavra é muito clara nesse aspecto. E é por isso que nós precisamos nos arrepender dia após dia dos nossos pecados. Crescemos em arrependimento e fé diante da presença de Deus. Mas para isso é preciso também que nós compreendamos as características do verdadeiro arrependimento. As evidências de que esse arrependimento é sincero e de que foi operado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que existem 2 tipos de arrependimento. Um arrependimento que não é verdadeiro, que não é sincero, que não é operado pelo Espírito Santo de Deus. Esse arrependimento é para a morte. É o que nós poderíamos chamar de remorso, que muitas vezes é confundido com o verdadeiro arrependimento. E só um é o arrependimento sincero, é o arrependimento para a vida, operado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Essa verdade nos é mostrada na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, onde o apóstolo Paulo nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza aqui que ele nos diz operada por Deus é o quebrantamento operado em nós pelo Espírito Santo de Deus. É a consciência do pecado que nos leva a uma tristeza, uma angústia de alma profunda e nos leva a compreendermos a nossa total debilidade, total incapacidade de sermos salvos por nós mesmos e total dependência da obra de Cristo. Então
essa tristeza, segundo Deus, é o quebrantamento operado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o arrependimento operado pela carne, ou seja, o remorso, esse arrependimento é um arrependimento circunstancial. Ele não gera os frutos do Espírito em nós. São arrependimentos que vêm mediante as situações extremas da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que está doente e ela precisa da cura, uma doença muitas vezes incurável, uma doença que traz muito sofrimento. Então essa pessoa, mediante essa situação, ela é levada então ao remorso. Uma pessoa que está com o casamento sendo destruído, ela tem medo de perder esse casamento, ela tem medo de perder o emprego, ela está diante de alguma situação adversa. Então ela é levada a um arrependimento circunstancial. Ela é levada muitas vezes a confessar verbalmente os seus erros. Ela é levada muitas das vezes a pedir perdão. Mas desde que essa situação passe, desde que a situação seja resolvida, essa pessoa ela é levada rapidamente a voltar à sua vida anterior. E muitas vezes é uma situação muito pior do que antes. Por quê? Porque esse arrependimento não foi operado pelo Espírito Santo de Deus, foi um arrependimento carnal. Esse arrependimento carnal, ele leva a uma mudança momentânea nas pessoas. Muitas vezes elas assumem os erros, elas se dizem arrependidas, mas na primeira oportunidade, assim que a situação é resolvida, essas pessoas voltam à mesma vida de antes. Não há transformação. Um exemplo claro disso é a passagem que nós acabamos de ler do apóstolo Judas. Mediante a situação que ele viu da condenação do Senhor Jesus por causa da sua traição, ele foi levado a um arrependimento superficial. Ele confessou verbalmente diante dos sacerdotes, ele disse, pequei contra sangue inocente. Mas o fruto desse arrependimento nos mostra que esse arrependimento não foi operado pelo Espírito, porque no verso 5 está escrito, retirou-se e foi-se enforcar. Esse arrependimento não foi operado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas mudam certas atitudes, deixam os vícios, deixam o cigarro, deixam a promiscuidade, deixam a mentira, às vezes até mesmo por um período de tempo um pouco mais longo. Transformam o exterior, mudam as vestes, mudam a aparência, mas continuam os mesmos por dentro, como o Senhor Jesus disse aos fariseus, vós sois como sepulcros caiados, por fora eles tinham uma boa aparência, mas por dentro eram apenas ossos secos, mortos em obras más, nunca nasceram de novo. Muitos possuem manifestações exteriores de ser um verdadeiro cristão, possuem dons, falam em línguas, profetizam, são fervorosos diante dos homens, mas dentro de si não sentem nenhuma necessidade de Deus, são autossuficientes, confiam nas próprias obras. E a raiz de todo o pecado vem exatamente da independência de Deus. Nós vemos Adão e Eva quando pecaram, qual foi a proposta de Satanás a eles? Se vocês comerem do fruto, serão como Deus, ou seja, serão totalmente independentes de Deus. A independência de Deus é a raiz de todo o pecado. Então quando a pessoa está confiando em si mesma, ela já está pecando. Então nós precisamos compreender o que é o verdadeiro arrependimento para que nós possamos orar dia após dia para que o Espírito Santo de Deus gere em nós esse verdadeiro arrependimento, porque esse nos levará à vida eterna. A palavra arrependimento é de origem grega, vem da palavra metanoia e significa mudança de mente, conversão espiritual, mudança de direção. Isso indica o quê? Que a pessoa estava andando em uma direção e agora ela está andando na direção oposta. É uma mudança completa de atitude, do temperamento, do caráter dessa pessoa. Uma mudança de atitude em relação ao pecado, uma atitude contrária, oposta àquela tomada anteriormente mediante o pecado. O remorso é um sentimento egoísta. É um arrependimento carnal que muitas vezes essa pessoa está preocupada consigo mesma, com a consequência que o seu ato pode trazer para ela. Ela tem medo de perder o casamento, de perder o trabalho, tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Então, é um arrependimento egoísta, não foi operado pelo Espírito Santo, porque o verdadeiro arrependido, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele percebe e se sensibiliza das consequências catastróficas que os seus atos causaram, não só para o próximo, mas sobretudo por causa da ofensa causada à santidade de Deus, porque ele quebrou as leis de Deus, porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, e como consequência, ele sempre volta numa firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não causar mal aos outros e nem ofender a santidade de Deus. Então toda vez ele é levado ao verdadeiro arrependimento pelo Espírito Santo.
Então a Bíblia nos mostra exemplos muito claros de verdadeiros e de falsos arrependimentos. Um falso arrependimento, nós já lemos o exemplo de Judas. Nós lemos também na palavra de Deus, no livro de Samuel, o arrependimento falso de Saul. Saul, quando ele é repreendido por Samuel, ele diz: eu pequei contra Deus. Mas esse arrependimento, essa confissão não foi sincera, por quê? Porque a desculpa que ele deu não era sincera, não era verdadeira. Ele diz: pequei contra Deus por medo do povo. Ora, Saul era um déspota, era um ditador, ele não tinha medo do povo. Isso mostra que esse arrependimento não foi sincero. Foi um falso arrependimento que veio da carne. E os frutos mostram isso, porque Saul morreu quando ele se lançou sobre a sua própria espada e tirou a sua vida. Não houve arrependimento sincero. Nós vemos o arrependimento de Faraó, falso arrependimento. Quando ele vê o que Deus estava lançando, a ira de Deus sendo lançada através das pragas sobre o Egito. Então ele diz para Moisés: pequei contra Deus, ore a Deus e peça que as pragas, que a mão de Deus não seja mais pesada sobre nós. Mas desde que Moisés orou e de que a praga cessou diante da presença dele, ele voltou a blasfemar contra Deus. Ele voltou a perseguir o povo. Ele voltou a se levantar contra o intento de Deus. Falso arrependimento. Mas clamemos para que Deus opere em nós o verdadeiro arrependimento, e a palavra nos mostra exemplos de verdadeiro arrependimento. Nós vemos o exemplo de Davi, porque ele já tinha um relacionamento com Deus, ele já tinha uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, ele já tinha sido levado à conversão. É esse o exemplo que nós precisamos compreender aqui. Davi, quando peca, ele não era uma pessoa do mundo, ele já tinha um relacionamento com Deus, porém ele não vigiou. A palavra nos fala que Davi tinha uma vida constante de oração, de meditação à palavra de Deus, mas nesse dia a palavra nos fala que ele levantou e foi à varanda. Ele não vigiou e por isso ele caiu em tentação, por isso ele pecou, ele cometeu o pecado do adultério com Batseba, ele cometeu o pecado de homicídio por mandar matar Urias. Ele caiu em 2 pecados graves, mas aqui nos mostra que o verdadeiro cristão, mesmo que caia em pecado, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus a um profundo e verdadeiro arrependimento. Então ele é perdoado. É claro que isso tem o seu preço. Muitas pessoas dizem: então eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Não, Davi não pecou premeditando o seu perdão, mas ele foi levado ao arrependimento, e ao ser levado ao arrependimento ele sofreu por isso, ele sofreu as consequências disso. Mas aqui nos mostra então o verdadeiro arrependimento sendo operado na vida de Davi. No Salmo 51 nos mostra a oração de Davi pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Nós vemos aqui Davi, um homem quebrantado, já era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim pecou. Por quê? Porque nós temos que estar debaixo do poder do Espírito Santo todos os dias. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Um dia que ele vacilou, ele caiu. E isso acontece conosco também. Se nós confiamos em nós mesmos, nós caímos. Mas estejamos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E isso nós só podemos ter através de uma vida de quebrantamento e de arrependimento contínuo diante da presença de Deus. Davi se arrependeu e foi perdoado. Por quê? Porque esse arrependimento nos mostra que foi levado, foi feito, operado pelo Espírito Santo. Nós vemos o exemplo também de Jó. O livro de Jó, no capítulo 42, no verso 6, Jó havia sido repreendido por Deus, porque ele estava questionando a justiça de Deus, estava questionando por que ele estava naquela situação, que estava sendo injustiçado. Então Deus vem e mostra a Jó a sua grandeza, a sua magnitude, a sua justiça, a sua santidade, os seus atributos. Então Jó, diante da glória de Deus, diante da contemplação da glória de Deus, ele reconhece. Ele diz no verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, por essa declaração, foi justificado por Deus. A sua oração foi ouvida por Deus, porque esse arrependimento foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, o exemplo muito claro das Santas Escrituras é o exemplo do filho pródigo, que o Senhor Jesus nos mostra na parábola que ele nos conta no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versos 18 e 19. O filho pródigo estava afundado na lama do pecado. Ele tinha gastado todos os seus bens com as meretrizes, com os prazeres da carne.
E nesse momento, então, que ele é tocado, ele é compungido no seu coração pelo Espírito de Deus. Então ele olha e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui ele não diz: Pai, eu pequei contra ti, eu fiz algo errado contra ti. Não, pequei contra o céu. O verdadeiro arrependimento nos mostra que nós quebramos as leis de Deus, que nós somos pecadores. Esse é uma evidência de que o verdadeiro arrependimento está sendo operado. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconheceu que não merecia, verdadeiramente não merecia ser tratado como filho. Ele não era mais digno, ele reconhecia a sua total debilidade, mas ainda que fosse tratado como servo, ele voltaria, ele estaria disposto. Esse é um verdadeiro arrependimento. Esse é um fruto daquele que foi verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo de Deus e levado ao verdadeiro arrependimento. Clamemos a Deus para que o Espírito Santo de Deus opere em nós esse verdadeiro arrependimento e nos leve, dia após dia, a restabelecermos o nosso relacionamento para com Deus através de um arrependimento sincero e da confissão dos nossos pecados. Assim teremos parte para com Cristo para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor.